revelado. O que escondi sobre o dia em que me casei emocionalmente, surpreendendo a família. O dia do meu casamento começou como um sonho. Flores brancas perfumavam a igreja, e a luz do sol se filtrava através das janelas, trazendo um brilho quase mágico. Mas, por trás de sorrisos e congratulações, meu coração estava em conflito, lutando contra as expectativas da minha família e o peso das decisões que tomei. Eu, Lucas, o filho promissor, estava prestes a entrar em uma nova fase da vida. Mas a pergunta que me assombrava era: a que custo? Enquanto me preparava, a ansiedade corria nas minhas veias. O olhar de minha mãe, cheio de orgulho e esperança, sugeria que tudo estava indo conforme o plano. Mas a verdade é que eu sentia que estava traindo o meu verdadeiro eu. A cada passo em direção ao altar, eu me perguntava se era isso que realmente queria ou se apenas seguia o script que me foi imposto. Era uma sala cheia de amor e expectativas, mas por dentro eu sentia como se estivesse me afogando em um mar de incertezas. Durante os ensaios, as palavras que precisavam ser ditas pareciam um peso insuportável. Eu me via olhando para a minha noiva, Júlia, uma mulher incrível que merecia toda a felicidade do mundo, mas era como se estivéssemos em mundos paralelos. O que ela via como amor, eu via como obrigação. Com cada dia que passava, a pressão se intensificava e a voz da minha família ecoava mais alto em minha mente. Você vai ser um grande arquiteto. Esse casamento é um passo importante. E eu me sentia cada vez mais aprisionado. Em uma noite em que meu coração estava prestes a explodir, um encontro inesperado mudou tudo. Meu avô, sempre sábio e gentil, percebeu a batalha interna que eu travava. Ele me chamou para um café e começou a compartilhar histórias de sua juventude. Como ele decidiu estudar artes em vez de seguir a carreira de advogado que seus pais queriam. Ele me falou sobre as risadas e lágrimas, as escolhas arriscadas que estiveram repletas de vida. Suas palavras acenderam uma chama dentro de mim, me fazendo sentir que era possível ser fiel a mim mesmo sem abrir mão dos laços familiares. Lucas, ele disse com um olhar sério, a felicidade é feita de escolhas. Às vezes, é preciso correr riscos para viver verdadeiramente. E embora suas palavras trouxessem um conforto inesperado, a decisão estava sob meu controle. E assim, com o dia do casamento finalmente chegando, um turbilhão de emoções tomou conta de mim. A igreja estava cheia e todos aguardavam ansiosamente os votos tradicionais. Naquele momento, um impulso incontrolável surgiu. No lugar do discurso ensaiado, eu me vi desabafando para todos os presentes sobre as inseguranças que carregava, sobre como eu sempre segui o que esperavam de mim e como isso me transformou em uma sombra do que eu realmente queria ser. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O silêncio na igreja era palpável. Eu não sabia que seu impacto seria tão profundo. As reações variavam. Alguns rostos estavam perplexos, outros emocionados. E, em meio a essa confusão, eu procurei os olhos de Júlia. O que viria a seguir? Seria a aceitação, a rejeição? O amor verdadeiro poderia enfrentar essa tempestade? A tensão pairava no ar, e a verdade era que a nossa história, de alguma forma, estava apenas começando. O silêncio se estirou, como um fio fino prestes a se romper. Senti o peso das palavras pairando no ar. Todos os olhares estavam fixos em mim. O coração batia descompassado, e a luz que antes parecia mágica agora me ofuscava. Eu esperava um alívio, está tudo bem, mas a expressão no rosto de Júlia me dizia outra coisa. O que eu havia feito? Lucas, você está certo. A voz dela quebrava pela confusão.
Eu não consegui responder. Tudo o que eu queria era que ela soubesse que eu ainda a amava. Amava, mas estava sufocado. O desejo de agradar o mundo ao meu redor havia se tornado um peso insuportável, e esse momento de verdade parecia um grito em um deserto. Não conseguiria voltar atrás, e isso me aterrorizava. A primeira a reagir foi minha mãe. Sua expressão mudava rapidamente de surpresa para dúvida. Ela olhava para o altar e depois para mim, suas lágrimas começavam a escorregar pelo rosto. Lucas, isso não é o que nós esperávamos. Sinto muito, mãe. Minhas palavras saíram como um sussurro desesperado. Queria tanto protegê-la de mágoas, mas parecia que, ao abrir meu coração, estava desabando os castelos que ela havia construído. Eu amo você, Júlia. Você é a melhor pessoa que eu conheço, mas não posso casar sem ser verdadeiramente eu. Eu implorei, como quem busca um resquício de esperança em meio ao caos. No fundo, eu sabia que precisava ser honesto, não só com ela, mas principalmente comigo mesmo. As expressões em torno de mim eram uma mistura de choque e preocupação. Minha avó se adiantou, os olhos cheios de compaixão. Querido, você não precisa ter medo. Amor é sobre ser livre para ser quem você realmente é. A certeza em sua voz era reconfortante, mas a angústia na multidão não desaparecia. Júlia, por outra parte, estava em choque. Ela se virou para a mãe como se buscasse secreta aprovação, mas o olhar da mulher era de um desespero silencioso. O que tinha começado como um lindo conto de fadas estava se transformando numa tragédia. É claro que ela esperava o compromisso, a união de duas famílias, e não essa revelação crua e violenta. Ouvindo os murmúrios ao meu redor, percebi que essa luta não era apenas entre eu e os meus sentimentos. Era algo muito mais profundo, uma batalha entre a conformidade e a liberdade. Um nó se formou na minha garganta. O mundo não acabaria, mas aquele momento, na frente de todos, era mais doloroso do que eu jamais imaginei. Com o olhar perdido, eu finalmente vi a de alguém na multidão. O meu avô, de pé, com um sorriso tranquilo. Ele acenou com a cabeça, como se dissesse: "É isso, filho." Esse pequeno gesto foi um raio de luz no meio do turbilhão. Era um chamado à coragem, um lembrete de que estar livre é um ato de amor. Então, pensei em tudo o que ainda poderia acontecer. O futuro estava nebuloso, mas uma certeza se firmou em meu peito. O caminho certo não é necessariamente o mais fácil, mas é aquele que leva à autenticidade. Eu preciso de um tempo, eu disse, olhando diretamente para Júlia. O momento de tensão se tornou um divisor de águas. Estar livre para escolher seria mais doloroso do que eu estava preparado, mas eu sabia que precisava fazer isso. Eu não poderia viver uma vida em que meu coração não estivesse verdadeiramente presente. O olhar dela congelou. O que viria a seguir seria um momento crucial na nossa história. E eu me perguntei, estaria disposto a ver nosso amor se transformar, ou ele seria destruído pela verdade? Um novo mistério pairava no ar. Seria essa a última vez que eu olharia nos seus olhos com amor, ou haveria alguma esperança para nós dois? E assim, com esse dilema pulsando no meu coração, a narrativa de nossas vidas tomava um novo rumo. Um tremor percorreu a sala. Minhas palavras dançaram no ar, flutuando entre os olhares atônitos da minha família e amigos. O peso da verdade que eu havia exposto não poderia ser ignorado. Era como se a luz que uma vez iluminou o meu amor agora revelasse rachaduras profundas em nossos laços. Lucas, você não pode simplesmente parar tudo. Júlia finalmente conseguiu falar, sua voz tensa como um fio prestes a romper-se. Os olhos dela brilhavam, cheios de uma mistura intensa de dor e confusão. Eu não consigo entender. Nós estávamos prestes a nos tornar uma família. Aquelas palavras atravessaram meu peito como uma faca. Família? A ideia de uma vida juntos, pessoas se unindo em celebração, parecia agora tão distante, como bolhas de sabão desaparecendo no ar. A visão de Júlia, arrasada e com a expressão perdida, era uma imagem que eu guardaria para sempre.
Minhas pernas tremiam. Eu me perguntava se o que havia feito era realmente necessário, se realmente havia escolha ao escolher ser eu mesmo. Mas no fundo, eu sabia que essa era a única forma de amor verdadeiro. A farsa que eu vivia, tentando ser a pessoa que todos esperavam, tinha se transformado em uma prisão. E assim, o preço pela liberdade se tornava mais claro a cada segundo que se passava. A tensão na sala aumentava. Sussurros se espalhavam como fogo entre os convidados. Olhares de reprovação, murmúrios de desapontamento, pais deixando a tristeza transparecer. Mas existia outra emoção, escondida. A curiosidade. Eu não podia deixar de perceber. O que aconteceria agora? E o que acontecerá com Júlia? O amor que eu tinha por ela ainda ardia intensamente, mas o medo de não ser o homem que esperava se acendeu em meu peito. A tensão dos momentos seguintes parecia eterna. A impressão de que o tempo havia parado era quase surreal. As palavras da minha avó ecoavam na minha mente. Amor é sobre ser livre para ser quem você realmente é. E será que eu tinha coragem suficiente para me permitir ser livre, mesmo que a liberdade significasse a dor de perder Júlia? Em meio àquele mar de sentimentos, avistei minha mãe, que me olhou com uma tristeza profunda, mas ao mesmo tempo algo diferente. Havia um entendimento na sua expressão, como se ela visse além da dor momentânea. Era a certeza de que, enquanto eu buscasse a autenticidade, ela sempre estaria ao meu lado. Você precisa da sua verdade, Lucas, ela murmurou, embora drenada pela dor que também sentia. Ao ouvir aquelas palavras, um novo ânimo de coragem brotou em mim. Não importava o que o mundo pensasse, minha vida era minha. E se eu não a vivesse da forma mais verdadeira possível, tinha a sensação de que, no final, seria eu o maior perdedor. Eu não quero que você sofra, Júlia, eu disse, a voz quase falhando. Mas não posso assumir um compromisso que não sinto ser real. Essa festa, esse sonho, não é a minha verdade, e eu não posso mais esconder isso de você. Ela parou de esfregar os olhos, confusa, tentando absorver cada palavra. Expectativa e desespero se misturavam no ar. O rosto dela se contorceu. Ao mesmo tempo em que via a dor refletida, havia também uma compreensão brotando lentamente. Seria possível retomar os laços, mesmo depois dessa verdade bruta? Um silêncio espesso se instalou entre nós. E foi nesse espaço quase infinito que pude ver a decisão dela tomar forma. Agora, todos esperavam por uma resposta, um movimento. Sentindo que o momento era crucial, olhei pela última vez nos olhos dela. Você ainda quer falar sobre isso? Acredito que, seja qual for o caminho a seguir, precisamos ser sinceros um com o outro. A resposta de Júlia flutuou na sala com a leveza de uma folha ao vento, repleta de dúvidas. Haveria espaço para um novo amor surgindo das cinzas? A tensão pairava. Seria esse o fim do nosso conto de fadas ou o início de algo inesperado? O silêncio se arrastava. O olhar de Júlia buscava o meu, como se quisesse encontrar ali as respostas que ainda não tinha. O rosto dela, antes iluminado pela empolgação do casamento, agora mostrava uma fragilidade que eu nunca tinha visto. Era como mirar em uma tempestade que se formava em um céu outrora limpo. Lucas, sua voz soou tão baixinha, quase como um sussurro que poderia ser levado pelo vento. Você não pode simplesmente me deixar assim. Eu mereço mais explicações. As palavras dela cortavam o ar entre nós e pude sentir cada letra penetração como espinhos em minha pele. Eu queria dizer que compreendia a dor dela, que essa não era a forma como gostaria de terminar as coisas, mas em vez disso, só conseguia acenar com a cabeça, incapaz de articular alguma resposta que fizesse sentido. Os convidados, que antes estavam absorvidos pela celebração, agora observavam com rostos ansiosos e curiosos. Os murmúrios se intensificavam, preenchendo a sala com um zumbido ensurdecedor. Eu poderia sentir o peso das expectativas sobre mim, uma carga insuportável que parecia desmoronar o que restava.
É sobre o que você realmente quer, não é? Júlia parecia ter recuperado algumas das palavras. Você quer ser livre, mas eu... O que eu faço com isso? O que acontece comigo agora? O desespero em sua voz era palpável, como se aquela revelação a estivesse despedaçando. Minha mente corria a 1000 por hora, buscando tentar formular uma resposta que pudesse aliviar sua dor. Eu queria que ela soubesse que a amava. Mas a verdade era que a vida que sonhávamos juntos não era mais a mesma. Eu não queria ser o motivo da infelicidade dela, mas também não queria sufocar minha própria essência. Olhos curiosos se fixaram em nós. Aquela sala, que antes vibrava com alegria, agora parecia um campo de batalha emocional. Olhei para a minha mãe, que tinha lágrimas brilhando em seus olhos. Ela sempre foi minha rocha, mas agora, nesse momento de crise, não soube se sentiria orgulho ou tristeza por mim. Eu não sei como continuar isso, Júlia. Finalmente consegui dizer, a voz trêmula. Mas quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique que eu não esteja ao seu lado. Ela mordeu o lábio inferior, um gesto que indicava a luta interna que estava enfrentando. O tempo estava parado, e uma parte de mim desejava que tudo se resolvesse em um estalar de dedos, mas eu sabia que as coisas não funcionavam assim. Nesse instante, o que antes era uma sala decorada com flores, risos e alegria, agora estava envolto em um manto de incerteza. As luzes pareceram mais frias, e o som de copos tilintando se extinguiu em meio a um murmúrio constante. Você ainda precisa de um tempo, não é? Ela perguntou, quase como se já esperasse a resposta. Eu assenti levemente, sentindo um nó se formar em minha garganta. Para entender o que isso realmente significa para nós dois. Júlia respirou fundo e vi em sua expressão um misto de dor e resiliência. Era como se a força dela lutasse contra o desespero, tentando encontrar algum sentido nas palavras que acabaram de ser ditas. E se eu decidir seguir em frente, Lucas? Como eu faço isso? A pergunta a feriu, e a ferida se espalhou para mim. Eu nunca vou impedir você de encontrar a felicidade, respondi, apesar do medo que pulsava dentro de mim. Se você sentir que eu sou um peso, não. As palavras saíram como um sussurro, hesitante e doloroso. Um novo silêncio se instalou entre nós. A sala parecia respirar fundo, assim como eu, aguardando o desfecho de nossa história. Então, à medida que meus olhos se encontravam novamente com os de Júlia, uma ideia surgiu em minha mente, uma possibilidade que poderia mudar tudo. Mas e se esse fardo se transformasse em algo novo? Não sei ao certo como, mas podemos tentar ser amigos. Ser autênticos um para o outro, mesmo que isso machuque a princípio, sugeri, com uma esperança tímida brotando entre as dificuldades. Júlia olhou para mim, seu rosto ainda pálido, mas com um brilho de curiosidade. Amigos? A sala ainda estava pesada, mas algo começava a mudar no ar. A expectativa estava presente, como uma nova primavera prestes a florescer. Sim, amigos, vamos descobrir o que isso significa para nós. O olhar dela suavizou, na mesma proporção em que um novo dilema se formava. Havia uma luz tênue no horizonte, mas isso também significava enfrentar o desconhecido. Seria possível cruzar essa nova ponte sem desmoronar? O que fazemos agora, Lucas? A pergunta dela ecoava, carregada de significados profundos. O desenrolar da próxima cena pairava como uma nuvem sobre nós. O grande desafio começava a se revelar e o futuro, com suas incertezas, se apresentava. Como lidaremos com tudo isso? A tensão continuava a pulsar entre nós. Olhei para Júlia, absorvendo a fragilidade que antes não percebera. Aquela jovem cheia de sonhos, que estava prestes a se tornar minha esposa, agora era uma estranha com quem eu havia trocado promessas. O que restava de nós? A ideia de tentarmos ser amigos era vagamente reconfortante, mas também aterrorizante. Então vamos começar agora, disse Júlia, quebrando o compasso do silêncio. O que isso significa exatamente, Lucas? Tentei formular uma resposta, mas a verdade era que eu não sabia. O que seria essa nova amizade?
Como poderíamos nos desvencilhar da expectativa de estarmos sempre juntos, como um casal? A imagem do que éramos, do que poderíamos ser, começou a se dissipar como fumaça entre os dedos. Podemos nos falar mais. Não sei, mais abertamente, sugeri, quase como uma súplica. Talvez começando por aqui, agora. Ela assentiu lentamente, e um fio de esperança brotou em mim. Começar a fazer perguntas, ficar vulnerável, me expor de novo. Precisávamos disso, mesmo que a dor estivesse à espreita, como um leão à espreita na savana. Com o que você realmente está lutando, Lucas? O que nos levou até aqui? Perguntou ela, os olhos a observarem cada movimento meu. As palavras de Júlia me atingiram com força. Não havia como responder a isso sem me deixar levar pelas emoções. Eu estava inquieto naqueles momentos, refletindo sobre tudo o que poderia ter feito diferente. Eu acho que estava com medo. Medo de não ser o que você esperava. Medo de não conseguir ser o homem que você merece. Ela me observava atentamente e percebi que meu desabafo havia quebrado um pouco a barreira entre nós. Eu não queria te decepcionar. E ver você feliz sempre foi minha prioridade, até mais do que a minha própria felicidade. No fundo, cresci achando que estava fazendo isso por amor. Mas eu não conseguia ser autêntico, me colocando sempre em segundo plano. E no final, as coisas começaram a ficar insuportáveis. Minha voz quivocou-se, mas era hora de ser honesto. Olhei ao redor. Os convidados ainda estavam ali, em silêncio perplexo. Aquele não era o tipo de história que eles esperavam ver se desenrolar em um dia tão especial. Eu só queria saber se isso faz sentido, continuei, tentando decifrar a expressão dela. Se você me perdoa, se de certa forma isso ainda pode nos unir em algum nível, mesmo que seja só como amigos. Os olhos de Júlia brilharam com lágrimas, e por um momento, a situação se tornara novamente real. Eu não estou sozinha nessa, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Mas eu não sei como seguir em frente agora. Isso não foi o que planejamos, Lucas. Um murmúrio entre os nossos convidados fez com que eu olhasse para eles. As expressões variavam entre preocupação e curiosidade. Ninguém sabia como reagir, e essa era a nossa batalha. Conversas entre idosos e sussurros de amigos se espalhavam como uma onda por toda a sala. E se a resposta não for seguir em frente, mas nos apoiar na transição? Disse Júlia, um novo brilho no olhar. Talvez isso seja a chave. Podemos tentar. Podemos encontrar nosso caminho, mesmo que as coisas não sejam como planejamos. Eu a admirei. A garra que surgia a cada palavra. Aquela mulher não era apenas a minha futura esposa. Ela era uma força. Sim, talvez você tenha razão. Nessa nova fase, podemos descobrir um novo significado juntos. O peso que antes pairava sobre nós começou a dissipar-se um pouco. Mas e quanto a nós dois? E quando outras pessoas se envolverem no meio disso? A dúvida pairava no ar, deixando um frio na espinha. Só o tempo dirá, respondi, sentindo a adrenalina misturar-se com um leve alívio. A cada palavra, esboçávamos um esboço instável de uma nova realidade. E tudo bem se em algum momento isso se tornar muito difícil? Se precisássemos dar um passo atrás? A pergunta dela, embora cheia de incertezas, era o eco de um caminho que precisávamos explorar. Um estalo de luz se deu na sala, e a música começou a tocar novamente. Mas, para nós, o mundo ao nosso redor havia mudado para sempre. De repente, um novo dilema surgiu em minha mente. E se o que eu realmente estou buscando não for só uma amizade? E se eu ainda sentir algo mais profundo por você, mesmo em meio a tudo isso? A pergunta pairou entre nós, enquanto olhávamos um para o outro, as emoções à flor da pele. O novo caminho estava traçado, mas a moeda da incerteza ainda estava em jogo. Havia um abismo entre a dúvida e a esperança, e eu precisava saber até onde éramos capazes de ir juntos. A música suave invadia a sala, mas para mim, tudo era barulho distante. Os rostos dos convidados estavam borrados, como se estivessem num filme que eu não fazia parte.
Aquelas risadas, os brindes, a tradição que deveria ser celebrada agora ecoavam vazias. O que deveria ser o dia mais feliz da minha vida rapidamente se transformou em um cenário de lenta destruição. Eu e Júlia trocávamos olhares que misturavam incerteza e um fio tênue de esperança. Sua respiração estava acelerada, o pulsar do coração dela ecoava em meus próprios ouvidos. Ela puxou a mão até a boca, mordendo levemente o lábio inferior, uma expressão que eu conhecia bem. Era a mesma que ela usava quando estava tentando entender algo complexo. Lucas, o que está acontecendo na sua mente agora? Sua voz suave reverberava em mim como uma melodia familiar. Eu queria responder, mas a verdade fazia meu coração apertar. Nossa vida, nosso futuro, tudo isso parece tão frágil, confessei, minha voz menos confiante. Eu não consigo parar de pensar no que poderíamos ter sido. Júlia respirou fundo, a coragem começando a surgir em suas palavras. Sabe, eu também pensei muito sobre isso. A diferença é que eu queria que nós dois fôssemos quem realmente somos, e não o que as outras pessoas esperavam de nós. Havia uma profundidade na fala dela que fez meu estômago revirar. Abrir-se assim parecia arriscado, mas necessário. E se nós começássemos do zero, juntos, mas também separados? Precisamos descobrir como lidar com as expectativas externas e com o que realmente sentimos um pelo outro. Sugeri. Ela olhou para baixo, o sorriso vacilando nos seus lábios. Isso é possível? Será que eu sou forte o suficiente para lidar com essa pergunta? E se a sua resposta for outra coisa que não aprecia a nossa conexão? Nesse instante, o peso da incerteza se ratificava entre nós. Mas uma parte de mim sabia que não podíamos continuar nesse limbo emocional. O que quer que fossemos, precisávamos encarar. Eu não sei o que o futuro reserva, Júlia, mas o que eu sei é que mesmo que queiramos ser amigos, pode ser difícil ignorar o que já sentimos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, e uma parte de mim queria enxugar, mas ao mesmo tempo hesitava. Ser vulcão esquentando as emoções poderia significar a erupção de antigos sentimentos, e não estava certo se era isso que ela queria. Sinto que, a qualquer momento, você pode decidir se afastar completamente. Isso me assusta, mas também é libertador. Ela disse, a vulnerabilidade em suas palavras evocando um nó na minha garganta. A música se intensificou. Os convidados começaram a se mover lentamente, alguns dançando, outros conversando animadamente. Era como se tudo ao nosso redor estivesse em perfeita harmonia, enquanto nós dois estávamos à deriva. O contraste era insuportável. Sei que temos muito a descobrir, murmurei, tentando alcançar sua mão. Ela hesitou, mas depois entrelaçou os dedos com os meus. O toque era nervoso, mas tinha uma faísca de vida. E se eu admitir que ainda sinto algo por você? Suas palavras flutuaram no ar, tomando forma como uma pergunta e uma afirmação. Então rapidamente ela acrescentou. O que fazemos com isso? O silêncio se instalou entre nós, pesado, palpável. Eu sabia que ali estava a linha tênue entre a amizade e o que poderia ser algo mais. Fui tomado por um turbilhão de sentimentos. Parte de mim queria avançar e outra queria recuar, inundado pela dúvida. E se nós nos permitíssemos sentir, ver até onde isso nos leva? A ideia escapuliu dos meus lábios, sem filtro, mas cheia de expectativa. Neste momento, o olhar de Júlia iluminou-se. Porém, a tensão persistia, como um cordão esticado prestes a se romper. Poderíamos nos arriscar e mergulhar de cabeça na incerteza ou recuar e preservar o que ainda temos? Enquanto a sala vibrava com música e risos, nós duas almas se moviam para dançar no abismo da emoção, uma dança que poderia redimir ou arruinar tudo. O que viria a seguir? A decisão estava em nossas mãos. O calor da sala parecia sufocante, como se cada risada dos convidados estivesse se transformando em uma pressão crescente ao nosso redor. O mundo que girava ao nosso redor parecia tão distante, em contraste com a intensidade dos sentimentos pulsando entre nós. Lucas, só de pensar em tudo isso me deixa confusa.
O que nosso amor significaria agora? A voz de Júlia estava trêmula, mas decidida. Seu olhar buscava respostas, como se na profundidade dos meus olhos ela pudesse encontrar um caminho a seguir. O brilho da indecisão na mescla de lágrimas e esperança me atingiu como um raio. Não sei, Júlia. Eu só sei que não posso seguir em frente com essa pressão que sentimos. A maneira como os outros nos veem, a expectativa de ser perfeito, isso está nos destruindo. Falei claramente, mas a culpa se arrastava pela minha garganta. As palavras pareciam ser uma faca cortando o que ainda restava da nossa amizade. Ela franziu a testa, seu olhar se tornava mais intenso. Você está certo, mas e se deixássemos isso tudo para trás? Quem realmente somos? O que nós realmente queremos? A voz dela, agora mais firme, parecia marcar um novo tom na conversa. Quero que possamos explorar isso juntos. O que sentiremos, o que pode acontecer. Eu estava prestes a abordar o que me atormentava. Mas antes que eu pudesse terminar, o impensável aconteceu. Do outro lado da sala, nossos pais se aproximaram, sorridentes e completamente alheios à tempestade emocional que nos envolvia. A expressão no rosto de minha mãe tinha uma mistura de orgulho e alegria. Ela levantou um copo brilhante e disse em voz alta: "Vamos brindar ao amor, ao nosso Lucas e sua nova vida." Aquele brinde ecoou como um tambor, e toda a sala se voltou para nós. Julie e eu, presos em um momento de vulnerabilidade, pareciam audaciosos aos olhos de todos, e ao mesmo tempo, estranhamente isolados. O olhar de Júlia despencou diante da expectativa, e eu também me senti pressionado. A música, agora mais alta, não ajudava. Éramos como estranhos no meio de uma celebração que não nos incluía mais. O que um dia era um dia de alegria, agora estava pintado por nuvens carregadas de insegurança. "Precisamos ir, por favor." Ela murmurou, a voz mal audível entre os aplausos e conversas. A sensação de perda se instalou em meu peito, mas, sobretudo, o desejo de entender aquela inquietação que nos rodeava prevaleceu. "Vamos, é melhor que possamos ter essa conversa onde ninguém possa nos interromper." Saímos juntos, mão na mão, em meio aos olhares curiosos, as vozes das pessoas diminuindo à medida que nos afastávamos. Eu sentia que a decisão nos rondava e, ao mesmo tempo, o peso de nossos passados nos seguia de perto. Um vento fresco me cumprimentou assim que cruzamos a porta para o jardim, e a lua cheia iluminava o céu como um reflexo do que ainda nos restava: esperança. "Você está pronta para isso, Júlia? O que isso significa para nós? Para o futuro?" Questionava, examinando cada nuance em seu semblante. Ela parou, a respiração ainda rápida, e por um breve momento o nervosismo se misturou a uma curiosidade palpável. "Eu não sei se estou pronta, mas é exatamente isso que nós precisamos descobrir, não é?" E enquanto a noite se estendia à minha frente, o futuro invisível se tornava mais claro. Mas antes que pudéssemos explorar a profundidade da nossa nova realidade, um grito cortou o ar, trazendo a manifestação de uma tensão mal contada. "Lucas! Júlia!" O chamado estrondoso de alguém da festa, um amigo nosso, interrompeu o nosso momento. Mesmo que a jornada que estávamos prestes a começar parecesse repleta de promessas, a interrupção era um lembrete de que os segredos e as verdades ainda estavam por vir. E, no fundo, sabíamos que o que ocorreu a seguir poderia mudar o curso de tudo. O clima no jardim tinha mudado abruptamente. O ar fresco agora parecia pesado, quase denso, enquanto os gritos de Miguel, o nosso amigo, ressoavam nas sombras das árvores. Era como se a noite soubesse que algo estava prestes a ser revelado. "Lucas! Júlia! É urgente!" Miguel se aproximou ofegante, os olhos arregalados de pavor. A expressão em seu rosto falava mais do que qualquer palavra, e por um momento, uma onda de receio inundou meu peito. "O que aconteceu?" A pergunta escapuliu dos meus lábios antes que eu pudesse pensar. Júlia estava paralisada ao meu lado, nós dois esperando uma explicação. "Houve um acidente." Ele começou, hesitando enquanto os ecos da festa pareciam diminuírem. "Seu pai..."
Ele desmaiou. Aquelas palavras caíram sobre nós como uma bomba. Senti a terra sob os pés balançar, o coração acelerando num ritmo frenético. A insegurança que antes dominava minha mente agora cedeu espaço ao desespero. O rosto de Júlia empalideceu, e eu podia ver, claramente, a dúvida e o medo refletidos em seus olhos. "Precisamos ir!" eu disse, puxando sua mão. O desejo de deixar aquela conversa inacabada para trás era o menos importante agora. A música festiva do interior, antes vibrante, agora parecia distante, quase como um eco de uma vida que nunca poderia ser a mesma novamente. Cruzamos o caminho de pedras que levava de volta à festa, os olhares curiosos se voltando novamente para nós, mas nada importava. Eu só conseguia pensar em meu pai. As várias memórias que tive com ele vieram à tona, fragmentos de risadas e conselhos que moldaram quem eu era. E enquanto corríamos, uma ideia aterradora se firmava. E se aquela fosse a última vez que eu o visse? Assim que chegamos à entrada, uma cena caótica se desenrolava. Minha mãe estava ao lado dele, agachada no chão, com lágrimas nos olhos. Vários convidados estavam reunidos, alguns olhando preocupados, outros tentando ajudar. O ar estava carregado de murmúrios nervosos e palpáveis ondas de tensão. "Pai!" gritei, atravessando a multidão. Quando finalmente cheguei a ele, a imagem que me deparou era de um homem vulnerável, pálido e com a respiração irregular. Minha mãe olhava para mim, um misto de medo e desespero estampado em seu rosto. Miguel se aproximou, sua presença confiante contrastando com meu estado de choque. "Lucas, precisamos de espaço. Liga para a emergência, agora!" disse ele, sua voz firme apesar da urgência. O comando acionou um mecanismo dentro de mim. Com as mãos tremendo, peguei meu celular e liguei, mas a voz da atendente soava distante, como se eu estivesse ouvindo tudo através de um vidro embaçado. Olhei para Júlia, que permanecia ao meu lado, seu semblante unindo apoio e fragilidade. Naquele instante, não sabia se era a amizade ou o amor que nos fortalecia, mas eu precisava de quem estivesse ao meu lado. Após poucos minutos, uma ambulância chegou. As sirenes ecoaram em nosso pequeno mundo, um lembrete brutal da fragilidade da vida. Meus olhos se encontraram com os de Júlia, e a conexão que outrora ponderara sobre o futuro parecia agora ainda mais significativa, mas também tragicamente incerta. Enquanto os paramédicos colocavam meu pai numa maca, algo dentro de mim se rompeu. Era um turbilhão de emoções, um caos de lembranças, sentimentos e, acima de tudo, o desespero por tudo que ainda podia ser. "Está tudo bem, Lucas", Júlia murmurou, segurando minha mão com firmeza. Embora soubesse que suas palavras eram um conforto, parte de mim questionava se realmente estava tudo bem. Na escuridão da noite, enquanto a ambulância partia e a multidão se dispersava, percebi que a vida nunca seria a mesma. As incertezas que me cercavam agora eram um peso e um chamado. Nós já não éramos mais apenas Lucas e Júlia, éramos duas almas que carregavam os fardos do que estava por vir. Mas antes que eu pudesse processar tudo isso, o olhar de Miguel atravessou a multidão, carregando uma expressão que sugeria que havia mais para ser revelado. Como se a noite ainda guardasse enigmas além do que já havia sido exposto. "Lucas", ele começou, sua voz baixa, "tem algo que você precisa saber sobre seu pai." Imaginei que minha vida se precipitaria em direção a uma nova realidade, uma que desafiava tudo o que acreditávamos. No entanto, o que seria essa nova verdade? E o que mais estaria escondido nas sombras daquela conversa? O olhar de Miguel carregava um peso que eu mal conseguia suportar. Era como se, naquele instante, ele estivesse prestes a colocar tudo em uma nova perspectiva. O que ele sabia? O que mais estava acontecendo? Eu sentia um nó na garganta que tornava difícil respirar, a espera se arrastava como uma eternidade. "Lucas", ele suspirou hesitando. Eu não queria ser o portador de más notícias, e realmente não sei como lhe dizer isso. Mas, seu pai, ele não desmaiou por acaso. Ele estava em um momento muito crítico. Aquelas palavras soaram como um estrondo, ecoando na minha mente, deixando-me em um estado de choque ainda mais profundo.
Crítico? Eu repetia, tentando processar o que isso significava. O pânico se misturava à confusão quando meu olhar percorreu a cena agora em desordem. Minha mãe, ainda ao lado do meu pai, parecia cada vez mais perdida, e o medo se instalava como uma nuvem escura. Ele estava em tratamento, Lucas. Miguel, visivelmente afetado, continuou. Havia algo que ele não contou a ninguém. Algo sério sobre a saúde dele. Todos esses meses, talvez anos, ele escondeu isso de vocês. As palavras drenaram qualquer vestígio de esperança que ainda restava na minha mente. O que mais ele ocultava? Imaginei meu pai, tão forte e protetor, guardando um segredo que agora se revelava como uma armadilha. Eu sentia meu coração se apertar, e uma onda de raiva misturada com dor subiu pelo meu corpo. Como ele pôde nos deixar no escuro? Júlia apertou minha mão, buscando transmitir força, enquanto meu olhar fixo em Miguel se tornava intolerante. Como você sabe disso? Perguntei. Minha voz tremia de emoção. Ele nunca comentou nada, até hoje. Eu ouvi sua mãe conversando com alguém, uma enfermeira ou algo assim. Não era para você saber, mas a situação é pior do que imaginamos. O estado dele é delicado. Miguel pareceu hesitar para continuar, mas o que deveria ser dito precisava ser dito. Ele pode estar em estágio avançado, e o desmaio, isso pode ser um sinal. Aquelas últimas palavras soaram como um golpe direto. Eu não queria crer no que estava ouvindo. A escuridão da incerteza cercava tudo, e uma mistura de emoções fervia dentro de mim. Sem saber o que fazer, deixei que as lágrimas escorressem, enquanto observava a ambulância desaparecer no caminho, levando meu pai para longe, talvez permanentemente. Precisamos encontrá-lo, precisamos saber o que fazer, murmurei sem pensar, meu olhar fixo em Miguel. Ele acenou concordando. Enquanto isso, Júlia puxou uma respiração profunda, como se tentasse reunir coragem. Lucas, nós estamos juntos nisso. Seu pai ainda está vivendo, e enquanto ele estiver, há esperança. Precisamos acreditar e lutar. Aquelas palavras lhe conferiam um brilho especial, e em meio ao caos crescente, algo dentro de mim se acendeu. Era como se um fio invisível conectasse nossas almas, unidos por uma força que não entendíamos completamente. Mas antes que eu pudesse abraçar aquele sentimento, meu celular vibrou em meu bolso. A tela iluminou com um número que eu não reconhecia. Aproveitei o momento para me afastar da multidão e atender, desejando que essa ligação fosse uma luz em meio à escuridão. Alô? Minha voz soou hesitante, mas a resposta que veio do outro lado logo transformou meu mundo de novo. Lucas, sou eu. É urgente. Precisamos conversar sobre seu pai. Meu coração disparou. O que mais essa pessoa sabia? Aquelas palavras balançaram meu mundo e eu sabia que a partir daquele momento tudo mudaria. O que mais estava por vir? O peso das palavras ecoou enquanto eu tentava processar a urgência na voz do desconhecido. O coração batia forte, uma sinfonia de tensão que misturava medo e esperança. Algo não estava certo, mas eu precisava saber. Quem está falando? O que aconteceu com meu pai? Perguntei, já preparado para o que viria. A resposta demorou, como se a pessoa do outro lado quisesse escolher suas palavras com cuidado. Sou eu, Dr. Ferreira. Trabalhei com seu pai nos últimos meses. Ele nunca quis que você soubesse, mas agora não temos tempo para segredos. Júlia estava ao meu lado, o olhar fixo em meu rosto, e eu sentia que cada segundo era precioso. Dr. Ferreira, diga-me logo, meu pai está bem? Eu estava pronto para ouvir a verdade, mas o que se seguiu foi como uma onda arrastando areia sob meus pés. Infelizmente, Lucas, seu pai está em estado crítico. Ele não teve tempo para fazer o tratamento que precisaria. O desmaio foi um aviso. Precisamos que você venha ao hospital imediatamente. As palavras cortaram como uma lâmina. A realidade que eu temia se concretizava. Olhei para Júlia, que segurava minha mão com força, sentindo o seu apoio, mas minha confusão e medo eram maiores. Entendido. Eu estou indo. Desliguei sem pensar 2 vezes. Vamos, Lucas, precisamos ir agora, disse Júlia, puxando minha mão enquanto corríamos em direção ao carro.
Minha mente estava a mil, pensando no que dizer, pensando em como encontrar as palavras certas fortalece o coração quando a vida parece desmoronar. Ao entrarmos no carro, o silêncio parecia pesado como uma nuvem sombria. O céu agora refletia meu interior, cheio de incertezas e medos. Cada semáforo que passávamos era uma eternidade, e o trânsito parecia se arrastar. Olhei para a mão de Júlia, ainda entrelaçada na minha. O toque dela era um lembrete de que não estava sozinho. Essa jornada não seria apenas pela recuperação do meu pai. Era sobre tudo o que tinha deixado para trás, sobre as verdades que agora precisávamos enfrentar. Assim que chegamos ao hospital, uma onda de desespero me atingiu. O hall de entrada estava cheio de vida, mas para mim, tudo parecia cinza. A recepção chamava minha atenção, mas as palavras "filho de paciente" ecoavam em minha cabeça, cortando a conexão entre meu passado e o presente. "Lucas!" Uma enfermeira se aproximou com uma expressão séria. "Seu pai está na UTI. Estamos fazendo o nosso melhor, mas precisamos que você esteja ciente da gravidade da situação." Lá estava eu, perdido e sem saber como lidar. "O que precisamos fazer?" perguntei, sentindo que a esperança era escassa como gotas em um deserto. "A melhor coisa que você pode fazer é estar presente. Ele precisa de você e da força da sua família." E assim, com o coração apressado, eu segui a enfermeira até a UTI. Júlia ficou esperando do lado de fora, permitindo-me o espaço que eu precisava. Enquanto caminhava, sua presença suave se tornava um alicerce em meio ao caos. Tudo parecia em câmera lenta, e ao abrir a porta da sala, a visão do meu pai deitado em uma cama, cercado por máquinas e monitores, quase me fez desmoronar. Ele estava tão vulnerável, tão diferente do homem que sempre admirei. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Amor, culpa, medo, pai. Minha voz mal saiu. Ele me olhou e, naquele instante, meu mundo interno se desfez. "Lucas", ele raspou, a voz fraca. "Sinto muito por tudo, por não ter sido mais honesto com você." Minhas lágrimas escorriam sem controle enquanto eu me inclinava para ele. A dor e a consciência do tempo me atropelaram. "Pai, estamos juntos agora. Vamos superar isso." "Eu deveria ter falado", disse ele, um suspiro pesado saindo de seus lábios. "Queria que você tivesse seus próprios sonhos, que seguisse seu caminho." Suas palavras eram uma pontada dolorosa, tudo o que eu já lutara para entender. "Eu sei, pai, e eu vou, mas não posso fazer isso sem você." O olhar dele estava carregado de amor, mas também de arrependimento. Em meio à luta entre vida e morte, havia uma chance de revelação, de reconstruir o que poderia ter sido perdido. Conversamos sobre tudo, nossos sentimentos, a vida, compartilhando algumas risadas e memórias que nunca tinham sido ditas. 0-0, enquanto as máquinas bipavam ao fundo. Com o tempo, entendi que a fragilidade da vida também nos dava a chance de amor e reconciliação. E assim, enquanto meu pai dormia, tomamos um novo rumo naquele espaço de esperança e dor. Júlia abriu a porta devagar. Eu a vi, e algo dentro de mim mudou. O relacionamento que uma vez parecia uma prisão, agora se tornava uma fonte de força. Caminhei até ela e a abracei com força, sentindo que nossos destinos estavam entrelaçados de uma maneira nova. "Eu estou aqui para você, Lucas", ela disse, o olhar dela transmitindo um entendimento profundo. O amor que já existia entre nós não deveria ser sufocado, mas transformado. A jornada que ainda nos aguardava agora se enchia de possibilidades. Sabíamos que precisávamos viver o momento, porque a vida era breve. E com a resiliência que surgia daquele amor, eu estava preparado para tudo. Enquanto a luz da manhã começava a entrar pela janela da UTI, um novo capítulo surgia em meio à incerteza. Não havia mais espaço para segredos, apenas para autenticidade e crescimento. Eu estava pronto para enfrentar a montanha-russa da vida e amar intensamente, não só meu pai, mas a mim mesmo e aqueles que realmente importavam.
No momento seguinte, uma voz suave ecoou pelo corredor. Lucas, você não pode esperar para se inscrever agora para mais histórias emocionantes. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora, porque cada gesto que você faz alimenta o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Eu sabia que cada uma dessas ações significava muito. Afinal, era na conexão com o outro que a verdadeira coragem se manifestava.